Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Mateus 8. Vamos começar lendo o 6, que vai falar: E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus, eu irei e lhe darei saúde. E o 8. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Jesus, entrando ali, né, em Cafarnaum, chegou esse centurião até Jesus, né, clamando para que Jesus viesse, né, a curar o seu criado. E Jesus ali, né, respondendo para aquele centurião, falou, pronto, vamos, eu vou até a sua casa. E ele falou, não, Senhor, eu não sou digno de que entres no meu telhado, de que entres na minha casa. Eu reconheço que eu sou um homem falho, que eu sou um homem pecador, que eu não sou digno da tua presença na minha casa. E Jesus vem na fé e a humildade ali daquele centurião. Jesus ali começou a falar, né, para os seus discípulos que nem em Israel ele tinha visto ali tanta fé, né, como a fé daquele homem. E através dessa palavra o Senhor nos pergunta, será que você tem tanta fé assim como esse centurião? Como está a sua fé? Como está a nossa fé? Será que aquilo que você tem colocado diante do Senhor, você tem tanta fé como esse centurião? Que Jesus, ele pode fazer, que você não precisa estar a todo momento, né, pedindo ao Senhor a mesma coisa, toda hora, sem paz, sem confiança. Pede confiando, mas não a todo momento, sem aquela confiança no Senhor. A palavra do Senhor vai falar que esse centurião, a fé dele foi tão grande que Jesus falou que nem em Israel ele tinha visto tanta fé. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 13. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Será que aquilo que a gente tem colocado diante do Senhor, se o Senhor falar conosco, será feito conforme a tua fé? Será que vai acontecer? Ou será que vai acontecer tão rápido como aconteceu aqui, né? Com o centurião, a palavra do Senhor vai falar que na mesma hora o criado dele sarou. Porque Jesus viu que aquele homem, ele tinha muita fé. E ele falou que Jesus só precisava mandar uma palavra, que Jesus nem precisava ir até a casa dele, que ele não era digno, reconhecendo, ele sendo humilde, reconhecendo os seus pecados, os seus erros. Mas manda Jesus uma palavra, que se tu mandar uma palavra, ele vai ser sarado, ele vai ser curado. E Jesus falou, seja conforme a tua fé. E a palavra do Senhor vai falar que aconteceu na mesma hora. O seu criado sarou. Então Jesus requer de nós fé, requer de nós confiança. Assim como esse centurião, ele creu tanto, ele confiou tanto, que o seu criado ali recebeu a cura, né? No mesmo momento que Jesus liberou aquela palavra. Irmãos, e aqui no 11 vai falar assim, Jesus falando. Não, perdão, vamos ler logo do 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E no 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. O que o Senhor está querendo falar através dessa palavra? Que aquele improvável, aquela pessoa que você olha e fala, esse aí nunca vai se render aos pés do Senhor. Quem é esse daí? Não, esse daí nunca será salvo. O Senhor está falando que vai ser esses, que ninguém dá nada por eles, que tem uma fé grande,
e que vai ser salvo. E aqui no 12 vai falar assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está falando: aqueles que você não dá nada por eles, serão eles que serão salvos e que vão assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E aqueles que se diz filhos do reino, aqueles que se diz, né, cristãos, aqueles que se diz, né, eu tô salvo, eu já sou salvo, muitas vezes, esses é quem vai ficar. E não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Que muitos serão confundidos. Aqueles que você pensava que não ia ser salvo serão. E aqueles que você pensava que ia ser salvo não serão salvos. Porque fingem, têm uma fé fingida, têm uma vida fingida, não têm uma vida verdadeira com Cristo. E o Senhor está falando que muitos, né, serão honrados, muitos que ninguém dá nada por eles, e aqueles que as pessoas, né, muitas vezes achavam que ia ser salvo é que não vão ser. E através dessa palavra que o Senhor, Ele nos ensina e nos alerta e nos exorta também a termos fé, a confiar no Senhor. Irmãos, tem pessoas que muitas vezes nem se diz cristão, nem são cristãos. E se você for, né, basear a fé dessa pessoa, às vezes supera a da gente que fala que é cristão, que se diz cristão. E tem muitos aí, né, que nem confessou ainda a sua fé em Jesus. E tem mais fé do que eu e você muitas vezes. Então o Senhor está falando através dessa palavra. Creia mesmo verdadeiramente, porque se o Senhor vier para você e falar, né, para mim e para você, que aquilo que a gente coloca diante do Senhor todo dia em oração, pedindo ao Senhor, se Ele chegar para nós e falar igual Ele fez aqui com esse centurião, seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme a tua palavra. Será que tu tem fé o suficiente? Será que tua fé é tão grande o suficiente para você receber o teu milagre na mesma hora como esse centurião aqui recebeu? Então o Senhor, essa palavra aqui do Senhor, essa palavra nos confronta, né? A pensarmos, né? Se verdadeiramente confiamos. E se não, ore e peça ao Senhor: Senhor, me acrescente fé. Senhor, me ajude, Pai, a cada dia te agradar mais e mais, afirmar mais e mais no Senhor, nessa rocha que é Cristo. Então, irmão, foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Que venhamos crer no Senhor e confiar que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, sonhamos ou até mesmo imaginamos. Então, somente que devemos pôr a nossa fé, né, que devemos confiar, ter fé que o Senhor pode todas as coisas. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala, Senhor. Continua falando mesmo, Pai, conosco, que nos acrescente fé, Senhor. Nos dê uma fé pura, santa, genuína, uma fé que te agrada, Senhor, que move o Teu coração. Pai, desde já te agradecemos por tudo, pela família, por tudo que o Senhor tem nos dado, por mais um dia de vida. E desde já eu te peço, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. E que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.